Bom, nós vamos passar então para o Dr. Celso Granato, que vai nos brindar com uma palestra sobre como diagnosticar a infecção pelo Zika na gestação. Bom dia a todos. Vamos só começando para a gente tentar manter o horário, né? Eu queria agradecer ao Dr. Manuel, da Perinatal, Dr. Renato, a doutora Renata, do Felipe Matoso, pelo convite para estar aqui de manhã com vocês. Vocês veem que eu vou falar para vocês uma série de coisas que vocês estão cansados de ler no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, o Estadão, Isto É, Veja, né? Mas é só para a gente introduzir o assunto e chegar naquilo que nesse momento preocupa muito a gente no laboratório, que é o diagnóstico, né? Porque, como já foi dito, é uma coisa nova para todo mundo, né? Nesse momento está fazendo acho que uns 10 meses que eu li pela primeira vez sobre Zika vírus. A gente não tinha ideia que isso existia, mas eu acho que tem sido um aprendizado muito importante, muito doloroso, né? Porque são sempre coisas muito dramáticas, como o professor Manuel mostrou, mas que a gente tem que enfrentar, e paciência, né? Acho que essa é a vida da gente, né? Então, eu vou, quando eu for assim, passar bem rapidamente, né, sobre o histórico, o vírus, como é que transmite, quadro clínico, para poder deixar mais tempo para a gente falar sobre o diagnóstico, né? E também o que a gente pode, como é que a gente faz na prática clínica, né? Aqui é uma fotografia da floresta de Zika, né? Lá em Uganda, né? Onde o vírus foi detectado pela primeira vez no macaco sentinela. E posteriormente, já então há mais de 70 anos, eles foram sendo descritos casos esporádicos, em geral em muitos turistas, né, que viajavam para essa região, um pouquinho na Ásia também, até que teve aquele surto na ilha de Api. Estima-se que nessa ilha tenha tido 28 mil casos, né? Posteriormente ele se espalhou em 2013 para várias ilhas, Nova Caledônia, Tahiti, ali da Polinésia, e estima-se também que tenha havido mais ou menos 120 mil casos, né? Quando chegou aqui no Brasil, também tem toda aquela conversa, aquela controvérsia, como teria chegado aqui, ninguém sabe muito bem, né? E também por que será que teria acontecido no Nordeste e não em outros lugares do Brasil que tem as mesmas condições para aparecer uma doença desse tipo, né? Então está ali a ilha de Api, aquela que o pessoal gosta de passar os 25 anos de casamento, né? E os mais aquinhoados vão passar a lua de mel, né? E depois ele espalhou por todas aquelas ilhas, né? Foi um surto muito grande e provavelmente uma das causas está aqui, né? Essa aqui é uma favela de Recife, né? E mostrando bem o contraste que esse nosso país, que vocês aqui estão super acostumados também, e só para mostrar um contraponto, isso aqui é uma favela de São Paulo, né, mostrando que em termos de tecnologia de favela estamos todos muito bem, né, e só pode acontecer coisa ruim num ambiente desse tipo aqui, né. Eu sou bastante cético com relação a gente conseguir controlar mosquito, pelo menos com os recursos que a gente tem agora. Se a gente vai usar mosquito transgênico, Volbach, essas coisas, nós vamos ter que aprender isso, né. Mas assim, com a tecnologia que a gente tem agora, nós e ninguém no mundo conseguiu controlar a Aedes, né? Aqui está a fotografia, então, à esquerda de vocês o Aegypti, à direita o Albopictus, né? E uma figurinha aqui também montada de computador dele está picando a pessoa, né? Aqui está o Zika vírus, então também um desenho de computador, né? Totalmente semelhante ao dengue, né? Na microscopia eletrônica é muito difícil de você diferenciar um do outro, né? E é importante a gente lembrar, porque na base da questão sorológica
tem a questão dos flavivírus, né? Então tem o vírus da febre amarela, que foi o primeiro vírus que dá nome a essa família, mas tem uma série de outros vírus, muitos dos quais no Brasil, né? Febre amarela, dengue, St. Louis, Ilhéus, Rocio, são todos vírus que a gente tem aqui no Brasil, né? Outros ainda não chegaram, vamos torcer para não chegar, né? Que é o St. Louis, né? O West Nile, cefalite japonesa, causam doenças do sistema nervoso também, então é importante lembrar que esses vírus têm um tropismo pelo sistema nervoso, né? Se a gente colocasse numa escala entre aqueles que são mais hepatotrópicos e neurotrópicos, o Zika está mais ou menos no meio. Ele não chega a ser igual ao dengue e a febre amarela e também não chega a ser igual a encefalite japonesa. Ele está mais ou menos aí pelo meio, mas ele é um vírus que gosta bastante do sistema nervoso também. São 3 linhagens, né? 2 africanas e uma polinésia. Já foram feitos alguns sequenciamentos, inclusive pelo pessoal aqui da Fiocruz, que mostrou que são a nossa linhagem aqui é a polinésica, né? A gente ainda não sabe, ainda não tem dado, provavelmente a gente só pega uma vez cada um deles, né? Então, mesmo sendo de outras linhagens, não foi descrito ainda, até onde eu sei, reinfecção, que também é uma preocupação a menos, né? E é um vírus que está endêmico na floresta, como febre amarela, por exemplo, está endêmico. Ele existe entre pequenos roedores, macacos, tudo. Quando o homem entra nisso, na floresta, ele vai poder se contaminar, ou esse mosquito, que é extremamente bem adaptado ao meio urbano, ele vem morar perto da gente, né? Como vocês sabem também, já tem vários episódios descritos de transmissão sexual. A gente ainda precisa aprender muito sobre isso, né? E a gente, infelizmente, ouve um monte de coisas que não faz o mínimo sentido, né? Então, por exemplo, tem gente propondo que use preservativo durante 6 meses. Porque o ebola também elimina vírus por 6 meses. Só que o ebola não tem absolutamente nada a ver com o Zika. Quer dizer, eu não sei de onde tiraram isso. É possível até que seja verdade, só que não tem dado para mostrar isso ainda, né? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Também tem alguns casos de transfusão sanguínea. O pessoal da Polinésia demonstrou que na época do surto, na Polinésia, 3% do sangue doado tinha vírus. Quer dizer, isso é muita coisa, né? Isso, alguns bancos de sangue têm feito os testes para a Zika quando vão transfundir para a grávida. Eu acho uma medida muito saudável que seja feito isso, porque pode ser muito perigoso, né? Tem casos descritos de acidente laboratorial, que a gente pode se cutucar com uma agulha contaminada. Claro, né? Transmissão materno-fetal, e muitos casos a gente não sabe nem em que momento aconteceu isso, né? Saiu um trabalho esses dias mostrando que a carga viral no leite materno pode ser 20 vezes maior do que a do plasma, né? Como o Dr. Manuel falou, a carga viral plasmática ela é muito baixa. A gente normalmente consegue pegar 3.500, 5.000 cópias quando o paciente chega para a gente. Seguramente ele tem cargas virais mais altas antes, mas como uma doença que é pouco sintomática, na verdade, quando o paciente chega para a gente colher sangue, a carga viral já é muito baixa, e muitas vezes é negativa mesmo, né? Mas um estudo que saiu no Lancet agora semana passada comparou o nível médio de carga viral era ao redor de 30.000 cópias no sangue, no plasma, e era 850.000 cópias no leite materno. Quer dizer, se isso é importante na transmissão exatamente, a gente também vai ter que demonstrar, né? Porque a gente não sabe, de repente a criança mama esse leite com o vírus e ele é destruído no estômago. A gente ainda não sabe, mas pelo menos tem bastante vírus lá, suficiente para contaminar. Então, vamos ter que estudar um pouquinho mais, né? Aqui está a classificação do vírus, né? Então, ele é brasileiro, quer dizer, ele é de um ramo bem asiático. Aqui está o RNA do vírus, também é muito semelhante ao dengue, né? Eu não coloquei aqui, mas tem um estudo do Paulo Zanotto que eu acho muito difícil da gente tentar mostrar a fotografia, mesmo para mim que lido um pouco mais com isso, mas quando você compara as várias cepas desse vírus que foram isoladas dos anos 40 até aqui, esse vírus está tendo um processo de aproximação em relação ao dengue. Quer dizer, ele está ficando mais parecido do ponto de vista bioquímico com o vírus dengue. Então, ele tem uma proteína, que é a NS1, por exemplo, né, que é aquela proteína que
é a proteína mais importante nessa fase final do ciclo biológico viral, embora ela não esteja presente na partícula viral, e que é muito semelhante entre o dengue e o Zika. Aparentemente ainda não tem reatividade cruzada entre eles, mas é uma coisa que poderia vir a acontecer, né? E aqui está uma fotografia que seguramente muitos de vocês viram, né, que saiu no New England uns 15 dias atrás, fotografia do Zika, né? Bom, aqui, né, quem sou eu para falar sobre a Bahia perto do Dr. Manuel, mas aqui foi a curva que foi vista em Salvador, aquilo que era esperado de dengue e aquilo que acabou acontecendo de doença semelhante à dengue, né? Eu acho que grande parte foi isso que chamou a atenção do pessoal, né? Por que tinha uma coisa que tinha cara de dengue e que não dava sorologia de dengue? E agora, pessoal, eu fico pensando, há uns 2 anos atrás, quando a gente tinha pacientes que tinham clínica de dengue, a gente fazia sorologia, dava IgM positivo, alguns colegas depois de 15 dias pediam para fazer IgG, não dava IgG. Como os testes para dengue, eles não são os testes dos nossos sonhos, porque vocês vão ver que não tem nenhuma grande firma produtora de kit que faça kit para dengue até esse momento, porque não era um problema para eles. Então, você tem muitas firmas da Indonésia, da Malásia, Vietnã, Coreia, que fazem kit para dengue. E eles não são de primeira linha quando você compara com outros produtores tradicionais. Então a gente achava que talvez fosse esse o problema, né? Não aparecia IgG. E agora eu fico pensando se isso já não era Zika e a gente não tinha enxergado, porque clinicamente é parecido, estava o IgM positivo, muitas vezes você não fazia segmento, né? Segundo eu soube, depois a doutora Bel pode contar para a gente, mas parece até um estudo do grupo da Fiocruz pegando amostras de sangue de outros anos aqui do Rio de Janeiro e detectando Zika há mais tempo do que a gente imagina. Eu acho que isso é bem possível que aconteça mesmo, né? Talvez esse vírus não tenha chegado nem com a Copa do Mundo, nem com a competição de canoagem. Talvez ele estivesse aí há mais tempo do que a gente imagina, né? Bom, também, né, vocês já viram bastante isso, né, o surto de Camaçari, depois, posteriormente, os surtos nas outras cidades do Nordeste, chamou atenção, se disseminou muito rapidamente pelo país, e eu coloquei aqui uma fotografia do NOAA, que é um conjunto de satélites americanos que monitora a temperatura no mundo inteiro, né, em tempo real, e vocês veem que a temperatura teve um aumento muito grande na região do Nordeste nos últimos 2 anos e que talvez isso tenha a ver com a emergência desse vírus. Lógico que ele tem que ter chegado aqui, mas isso deve ter, isso aqui é a curva, olha, o ano de 2015 foi o ano mais quente de toda a nossa história, né? E com certeza o mosquito gosta muito disso, né? Ele tem um ciclo biológico acelerado em função disso, ele procria mais, ele vive menos e ele transmite mais porque ele suga mais. A fêmea precisa de mais energia e ela suga mais, com isso ela também dissemina mais. Então é muito provável que isso tenha alguma relação com a disseminação e é lógico que no Nordeste, pela temperatura que eles têm, provavelmente isso foi mais fácil acontecer lá do que em outros lugares, né? Também esse aqui é o tipo do slide que eu preciso tirar uma hora dessas, porque se você prepara a aula de manhã, à tarde ela já está ultrapassada com os números, né? Não dá mais para acompanhar. Então, ele se disseminou por grande parte do Brasil e eu só queria contar para vocês uma coisa interessante, né? Eu tenho um amigo muito próximo, né? Luiz Tadeu Figueiredo, ele é professor da USP de Ribeirão e ele é uma pessoa que estuda arbovírus em geral, né? Foi para o Japão, teve bolsa da JAICA, é um arbovirólogo, né? E ele sempre falou para mim assim: Celso, São Paulo, a cidade de São Paulo, nunca vai ter dengue, né? Mas assim, tão taxativamente, falou assim: nossa, mas é meio perigoso você fazer essas afirmações assim, né? Não, nunca vai ter, porque nunca teve. Porque quando várias cidades do Brasil tinham febre amarela urbana, São Paulo nunca teve, né? Dizem as más línguas que o ar é tão poluído que nem um mosquito aguenta. Talvez seja isso, mas o fato é que a gente não tinha, né? E realmente São Paulo, cidade, nós somos poupados durante muitos anos de dengue. A gente não tinha, a gente ficava impressionado de ver tanto dengue pelo Brasil afora e a cidade de São Paulo não teve. O interior de São Paulo não.
Ribeirão está tendo muito, sempre teve muito dengue, basta dizer que, segundo o levantamento do Benedito Fonseca, que é um outro professor de infectologia da USP de Ribeirão, mais ou menos 50% da população já tem IgG contra dengue, que eu acho que talvez seja mais ou menos o que tem aqui no Rio de Janeiro, talvez um pouco menos no Rio de Janeiro, né? São Paulo isso não chega a 5%, com certeza. Quer dizer, então, isso vai ter, estou falando isso para vocês, porque isso tem importância para o diagnóstico depois, né? Bom, a clínica também já foi falada aqui, um período de incubação curto, pode chegar até 12 dias, tende a ser um pouco mais curto, mas pode ser até 15 dias, estima-se, né, 80% assintomáticos. Esse dado foi do pessoal da Polinésia, né, que fez o estudo sorológico, depois pegou os dados clínicos, então deve ser talvez alguma coisa assim, vamos ver se no nosso meio é assim também. Chama muita atenção esse rash cutâneo discreto, muito pruriginoso, né? Temperatura relativamente baixa, febril, mas uma febre baixa, mialgia, artralgia, cefaleia, essa conjuntivite não purulenta, e chama atenção também, não sei se o professor Manuel chamou a atenção, um eritema malar. A gente vê muito eritema aqui nessa região do rosto, lembra um pouquinho lúpus, né? E é uma coisa que para nós tem aparecido casos com essa apresentação, também precisa ver se é tudo igual, né? Pode também ter outros sintomas, né? Dor de garganta, tosse, vômito, diarreia são muito mais raros, né? Mas em geral muito parecido, né? Com a dengue e chikungunya, e além dessa associação com a síndrome de Guillain-Barré, que segundo dados também bastante recentes da Polinésia, estimou-se em 24 para cada 100 mil doentes, né? Ele não é um grande agente causador de síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, o vilão maior é o Campylobacter jejuni, que é mais de 3 vezes esse valor aqui, perto de 100 casos por 100 mil habitantes. Mas tem vários outros agentes. Ele é um dos causadores, mas ele nem é assim dos mais importantes, né? E é uma doença bastante curta, quando ela tem expressão clínica, é menos de uma semana, né? Aqui está uma fotografia de um japonesinho aqui com conjuntivite, né? E aí várias fotos aqui de exantema, também meio difícil de ver, né? Esse aqui é um pouco mais evidente. Isso aqui também parece muito alergia, né? Um quadro alérgico, muito pruriginoso, né? Aqui também uma adenopatia retroauricular, também que a gente consegue detectar em alguns casos, um exantema palmar, aqui um edema de tornozelo, que também numa grávida vai ser difícil da gente diferenciar, né? Porque todas elas têm um pouco, né? E aqui o quadrinho, né, que a gente colocou, está muito ruim para vocês lerem, mas eu deixei depois a aula, para vocês, quem depois quiser ter acesso, só para pegar sutilezas que permitem uma certa diferenciação, especialmente porque a gente vive uma situação que você tem as 3 viroses ao mesmo tempo, né? Particularmente na região de Salvador, a gente está vendo muito. Assim, esses dias eu recebi uma quantidade de amostras para fazer chikungunya, que eu fiquei impressionado, e metade do que vinha dava positivo. Quer dizer, está um surto muito grande de chikungunya lá, que eu fazia tempo que eu não via, né? Bom, aqui vão começar as nossas complicações, pessoal. E eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, porque faz 30 anos que eu estou tentando convencer o pessoal que precisa começar a fazer IgM depois de IgG, e de repente aparece um Zika para mostrar que não é sempre que isso acontece. Mas vocês me perdoem, também não fui eu que inventei o vírus. Isso é assim. Então, o que acontece? Existe um fenômeno que a gente usa com todos os flavivírus, que é chamado fenômeno do pecado original. O que é isso? Uma vez que você tenha tido infecção por algum flavivírus, quando você tiver um outro flavivírus, o primeiro anticorpo que aparece não é dirigido contra esse segundo vírus, mas contra o primeiro. Tá? Então, para vocês olharem aqui, ó, você tem uma infecção por um flavivírus qualquer, chamado de A. Você faz anticorpo, e eu coloquei aqui um número qualquer, quantidade de 1. Você faz anticorpo. Quando você pega a segunda infecção por um outro flavivírus qualquer, o primeiro anticorpo que aparece é uma IgG, que vai dar um booster, vai dar um reforço, ele vai para 10. Por que acontece isso? Porque esses vírus são da mesma família. Eles têm uma série de determinantes antigênicos que são comuns. E esse anticorpo aqui, ele aparece porque ele tem memória imunológica da infecção anterior.
Posteriormente, vai aparecer o anticorpo contra o B, lógico, mas vai aparecer numa quantidade menor. Então, quando a gente vive uma situação que você tem 2 flavivírus circulando ao mesmo tempo, e lembrem que dengue e zika são flavivírus, chikungunya não é, a gente não tem tanto problema de interpretação com chikungunya em relação aos outros, porque o chikungunya é um togavírus, ele é primo da rubéola, tá? Então não tem esse problema. Mas com dengue e zika a gente tem esse problema, tá? Aqui está um outro quadro que ajuda a gente a raciocinar, né? Você tem uma infecção por antígeno A, você faz anticorpo. Quando você entra em contato com o outro que tem uma parte do A e tem os antígenos próprios dele, no caso do Zika, o anticorpo que aparece aqui é mais contra o A do que contra o B. Tá? Então, isso nós vamos ter que levar em consideração na interpretação dos resultados. Tá? Então, implicações que tem, ambas as viroses, eu estou falando aqui dengue e zika circulando ao mesmo tempo há muitos anos, né? A gente já tem dengue circulando no Brasil faz perto de 30 anos. Tem apresentações clínicas semelhantes, por outro lado tem complicações diferentes, né? As complicações que todos nós conhecemos da dengue, e a chikungunya, artrite crônica, a gente sabe que isso dá com uma certa frequência, e zika toda a questão microcefalia entre aspas, né? E a síndrome de Guillain-Barré, e além disso a gente tem um problema que parece ser de menor escala, mas que ele não está bem avaliado ainda, que é a questão da vacinação contra a febre amarela, né? A gente lida muitas vezes com pessoas que tomaram vacina de febre amarela em regiões do Brasil que sistematicamente são vacinadas com a febre amarela, e febre amarela também é um flavivírus, então pode também ter algum problema de interpretação, tá? Bom, nós infelizmente, pessoal, ainda não temos de uma forma consistente, isso é uma coisa que a gente está fazendo agora, pegar os outros exames, especialmente hemograma, provas de fase aguda, que possam orientar a gente em que direção ir, né? Mas aparentemente, com exceção da plaquetopenia, que é muito mais frequente no dengue, pode acontecer também numa frequência menor no Zika, mas não há muito outro parâmetro que a gente possa falar, deixa eu dar uma olhadinha no hemograma e ver em que direção que eu vou, né? Isso não dá para a gente fazer, né? Bom, então o que a gente sugere muito? Eu vou dizer para vocês que boa parte do que eu vou contar eu aprendi com o Dr. Jonas Chanazit. O Dr. Jonas Chanazit, ele é chefe do laboratório de flavivírus do Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. E por que eu fiz isso? Eu estudei lá, e ele é um cara que conhece muito nos congressos, ele que dá a principal aula no congresso sobre isso. E ele está muito preocupado, ele tem ajudado muito, ele tem um contato muito próximo com o pessoal da Fiocruz e tem ajudado bastante nesse sentido. E ele sempre fala, olha, vocês nunca façam só IgG ou só IgM. Isso é muito pouco, porque na verdade a gente tem que interpretar os dois dados juntos. E toda vez que eu tenho dúvida, eu falo com ele, ele fala assim, como é que é a clínica da pessoa? Como é que é a epidemiologia? Quer dizer, então, as dúvidas que a gente tem aqui, ele também tem lá. Né? Ele gosta de pegar os dados epidemiológicos, gosta de pegar a clínica da pessoa, e aí ele vai juntar com o dado sorológico. Mas eu acho muito arriscado, na maior parte das vezes, especialmente frente a uma clínica, a gente só fazer IgG ou só fazer IgM, até por uma questão de economia. Seria muito bom a gente fazer só um ou outro, mas isso é mais difícil de interpretar. Bom, na doença aguda, o IgM está estimado como durar entre 2 semanas e 12 semanas, né? Então, se você fizer a sorologia pela primeira vez e der só IgG, como ela pode preceder, porque no teste de imunofluorescência que a gente faz agora, como eu falei para vocês, é ela que pode aparecer antes, na maior parte da nossa população. Se ela der sozinha, então você repetir depois para ver se aparece o IgM. Então vai ter a viragem da IgM, tá? E não a viragem da IgG, que é o que a gente sempre falou, tá? Então, a especificidade de IgG no contexto que nós fizemos aqui no Brasil é menor do que a da IgM, que é outra coisa diferente do que a gente sempre fala também, né? A gente fala, mas IgM cruza, né? Epstein-Barr, citomegalo, tóxico, tudo isso cruza mesmo. Só que aqui cruza menos do que a IgG por causa da situação epidemiológica que a gente vive,
Tá? Aqui está um quadrinho, né, que vai ter depois para vocês também, mostrando então o que fazer, né, na fase inicial, fazer a pesquisa molecular, os primeiros 5 dias no plasma. A nossa experiência coincide com essa que o Dr. Manuel falou. A gente tem achado na urina até 2 semanas, um ou outro caso a gente pegou até a 3ª semana, mas nós temos muito pouco caso positivo, como eu falei para vocês, e em geral estão vindo de fora de São Paulo para a gente. A gente não tem um volume grande, né? Então, qual que é a nossa experiência do Grupo Fleury? Aqui tem de tudo. Aqui tem Recife, aqui tem Salvador, tem Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, o sul do Brasil e mais os laboratórios que nos enviam amostras, né? Então, nós fizemos até essa data aqui já passou um pouquinho, 128 amostras. Esse é um PCR feito em casa, né? Eu tive, acho que a felicidade de estar dando uma aula no começo do ano passado, em Salvador, e o senhor que estava mudando os slides para mim tinha uma irmã que tinha tido Zika. E ele veio me contar. Ele falou assim: minha irmã teve essa doença aí que o senhor falou aí. Fui eu que levei ela no pronto-socorro. Ele fez uma descrição de livro de Zika. Aí eu pedi para colher sangue, essas coisas, e aí a gente começou a trabalhar, mas é um teste feito em casa, porque não tem teste comercial ainda. Então, a gente teve 4 plasmas e 2 urinas. Como eu falei para vocês, com carga baixa. Esse tem sido um problema, porque a gente tem dificuldade de isolar o vírus do paciente. Mas sorologia, a gente tem uma experiência maior. A gente já testou pouco mais de 600 amostras agora, está dando ao redor de 8,7% de amostras positivas, né? Sendo que 19 tem os 2, então isso aqui muito provavelmente é uma doença recente, né? E isso aqui ou é uma reação fruto de reação cruzada com outros arbovírus, ou é Zika mesmo. Como é que a gente consegue sair daqui e por que é tão difícil fazer isso? Tem um teste que na literatura vocês veem que chama de PRNT, que nada mais é do que a gente chama aqui no Brasil de teste de neutralização. Como é que isso funciona? Eu pego o plasma da pessoa, pego o vírus e eu misturo. Aí eu pego essa mistura e coloco numa cultura de célula. Se o vírus lesar a célula, é porque ele não tinha anticorpo. Ele não foi neutralizado pelo soro da pessoa. Se esse vírus lesar a célula, matar a célula, é porque a pessoa não tinha anticorpo. Se ele não lesar a célula, é porque ele tinha anticorpo. Então, é uma neutralização. Então, um processo, é fácil de falar, mas é difícil de fazer, porque você tem que ter um sistema de isolamento, não é barato. Segundo o CDC, você precisa fazer isso diluído, e você vai concluir quando você tem, por exemplo, se a pessoa tem dengue e ele reage também com o Zika, o nível de anticorpos neutralizantes é 4 vezes maior contra o dengue do que contra o Zika. Esse é o número. E quando você faz ao contrário, se a pessoa tem Zika e você não sabe se é Zika ou dengue pelos anticorpos, você coloca também na cultura. Então você tem que fazer as 2 culturas, para o dengue e para o Zika. E fazer diluído para ver se ele tem 4 vezes o título. Dá para fazer isso, mas não dá para fazer isso em grande escala. Então, o que todos os laboratórios diagnósticos estão trabalhando agora, e eu vi ontem uma entrevista do Edson Durigon, do ICB lá da USP, dizendo que eles conseguiram isolar um peptídeo que conseguiria discriminar as 2 infecções, né? Parece que ele foi avaliado até o momento num número muito pequeno de amostras, então nós vamos ter que fazer isso numa escala muito maior, mas isso é uma questão de tempo, né? E se a gente conseguir, se isso for mesmo comprovado como correto, vai ser uma maravilha, porque aí a gente vai conseguir fazer um teste, provavelmente um teste imunoenzimático, para poder discriminar os 2, porque é uma vergonha a gente ter que cobrar o que está sendo cobrado por sorologia. Não tem cabimento uma coisa dessa, mas é porque são todos testes muito trabalhosos, né? Mas se funcionar isso vai ser um teste igual a um ELISA comum, R$30, R$40, que é uma coisa que é bastante acessível, né? Aqui é a imunofluorescência, né? Também não é diferente das outras imunofluorescências, e aqui eu queria mostrar os números também. Vocês veem que dão títulos muito altos, né? A primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Chanazito foi assim: não, mas se alguém que tem 1 para 20 mil de título para Zika, isso não pode ser uma reação cruzada. Pode. Então também não existe relação entre o título que você detecta e quem é o vilão da história.
tá? Porque ele não discrimina, ele tem antígeno comum. Então, pode ser. Aliás, até números mais altos poderiam até correr o risco de com mais frequência ser o outro do que ele mesmo, né? Porque é a memória imunológica, né? Aqui também são os anticorpos aqui já da classe IgG, também mostrando ali 1 para 20 mil, acima de 1 para 20 mil, 1 para 10 mil. São títulos muito altos que a gente está vendo. E aqui são só os títulos de IgM nos casos que tem IgG positivo. Então, novamente, pessoal, títulos muito elevados e mostrando que realmente a gente deve estar detectando anticorpos de memória, né? Aqui é um trabalho que fez a comparação do que você vê no plasma versus o que você vê na urina. E vocês veem que, invariavelmente, a urina tem muito mais tempo de detecção do que o plasma. Isso aqui é sempre... Aqui é urina e aqui é o plasma. Urina, plasma, urina, plasma. Então, é um recurso diagnóstico interessante usar a urina, né? E aqui também, pessoal, eu detesto esses esquemas, quando a pessoa tem que mostrar com muito detalhe, porque a gente se perde no meio, mas é mais importante talvez ver a sugestão que a gente dá para vocês, como vocês podem ficar com a apresentação depois, vocês vão olhar como é que é o melhor processo que a gente considera para chegar rápido e com menos custo no diagnóstico, né? Então, vai depender então da gestante em que época que ela está, da doença. Isso poderia ser o parceiro da gestante também, que é uma outra questão importante, né? A mulher não está grávida, mas o parceiro está. Então, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? É o mesmo processo, né? Depende do tempo, a gente vai fazer um PCR para Zika e vai fazer o NS1. Eu acho muito importante fazer as duas coisas também, né? E aí vai depender da composição deles, né? Se der, por exemplo, só o NS1 positivo com Zika negativo, não tem muito o que fazer, né? Você pode depois, no máximo, fazer uma sorologia IgG e IgM para dengue para confirmar, né? E se ele der só Zika e não der NS1, também não tem problema, né? Nós vamos ter novamente que ver com o tempo essa questão da reação cruzada com NS1. Isso a gente ainda não sabe, mas aparentemente não é um grande problema por enquanto. Quando ele dá os dois, aí a gente vai ter que destrinchar um pouquinho para ver como vai chegar lá. Depois vocês podem olhar com mais calma, né? E quando a gestante já chega com mais do que 5 dias de evolução. Se for menos de 15 dias, a gente pode começar pela urina, eu acho que é um recurso bastante bom. Quando for mais de 15 dias, não tem jeito. Aí é sorologia, ver então se tem IgM, se tem IgG, né? E no limite a gente vai poder ter que chegar na reação de neutralização para poder distinguir isso aqui, ou ter um teste que seja mais específico, que ainda não é disponível para a gente, tá? Então, pessoal, hoje em dia eu não vejo muito mais que a gente possa fazer, né? Além de poder orientar bem, usar bem os recursos que a gente tem laboratoriais, uma vez que a vacina não vai ser nem uma questão tecnológica de desenvolver a vacina, acho que o problema maior vai ser avaliar a segurança dessa vacina, que ela seria mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente fez para a rubéola no passado, né? A gente tem que ter certeza que ela protege e que ela é segura, porque você pode eliminar o vírus de uma criancinha de 2 anos, podia eliminar o vírus para a mãe que está grávida. Então a gente vai ter que ter certeza disso, né? E matar mosquito também, a gente nunca foi muito eficiente com isso, né? Tomara que as wolbáquias da vida e os mosquitos transgênicos sejam de melhor resultado do que a gente tem tido até agora, tá bom? Eu também, depois da apresentação, vou estar disponível. Quem quiser bater um papinho, vai ser o maior prazer recebê-los. Obrigado. Tá? Infelizmente eu vou ter que alterar um pouquinho a ordem das coisas, porque tanto o Dr. Manuel quanto o Dr. Celso têm que viajar. Os dois estão rodando o país inteiro. Então eu vou abrir para a pergunta para os dois e depois então a gente segue. Não vai dar para a gente compor a mesa por motivo deles. Vocês têm alguma pergunta para o Dr. Manuel ou o Dr. Celso? Eu tenho uma pergunta para o Dr. Manuel. Até tinha conversado com o Renato, ele mandou esperar a palestra dele. Sou eu aqui. Em relação a
ao segmento, né? Feito um diagnóstico confirmado numa gestante com Zika vírus, esse segmento de ultrassom, como seria? Até quando? De quanto em quanto tempo? É necessário? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda, eu falei até na aula, mas não ficou talvez muito claro, é que a gente deve fazer um exame morfológico entre 18 e 20 semanas. Isso é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? E um outro exame entre 28 e 30 semanas. Eu recomendo que a gente faça, na verdade, entre 20 e 24 semanas, que é atualmente que a gente faz o morfológico. Entre 18 e 20 semanas, muitas vezes, tem uma dificuldade para ver a morfologia. E esse intervalo eu colocaria entre 26 e 30 semanas, porque se você ficar entre 28 e 30 semanas, você vai ficar com um intervalo muito curto, nem sempre você vai conseguir pegar. Esses dados que a gente está publicando, a gente mostrou uma mediana de 28 semanas e um dia do diagnóstico microcefalia, e a primeira alteração ultrassonográfica é de 24 semanas. Então, de forma que entre 26 e 30 semanas você vai conseguir encontrar cerca de 75% das alterações já evidentes. Porém, 25% você não vai encontrar. E aí você faria um outro exame depois de 34 semanas. Não sei como é que vocês estão fazendo aqui na coorte, aqui no Rio, mais ou menos isso, né? Mas seriam 4 exames no pré-natal. Qual a nossa dificuldade prática? Não existe código de ultrassonografia morfológica pelo SUS. E se a gente tem uma quantidade muito grande de gestantes, a gente vai ter que fazer, e você tem a possibilidade de ter Zika assintomático, você vai ter que fazer um protocolo, na verdade, para uma maior parte da população grávida. Então, lá na Bahia, por exemplo, tem 237 mil partos ano. Se eu acrescentar um exame a mais no pré-natal, são 237 mil exames ano. Uma das questões que estão sendo colocadas, exaustivamente faz parte, então, das perguntas da Corte, é por que a epidemia foi semelhante em Salvador e Recife e teve muito mais microcefalia em Recife do que em Salvador. Depois da sua fala, eu fiquei meio um pouco preocupada. Será que isso foi um problema de notificação na Bahia? Porque você mais ou menos que falou que o Pernambuco foi mais ágil, né, a Secretaria Estadual Municipal foram mais ágeis de trabalhar com o sistema de vigilância e tudo mais, e Salvador demorou um pouco, mas depois, aparentemente, a notificação ficou segura e tranquila. Então, você tem alguma hipótese para essa questão? Essa pergunta é verdadeira? Dada que a epidemia foi semelhante nos dois estados, houve menos microcefalia em Salvador do que em Recife? Olha, a gente tem, na verdade, poucos dados, né, inclusive da infecção da epidemia de Zika, nos dois estados. Os números que nós temos de quantas pessoas foram infectadas são, na verdade, grandes chutes. A gente não tem ainda estudos epidemiológicos de sorologia da população. A gente fez uma amostra muito pequena agora, de 55 pessoas, 80% com IgG positivo para Zika, né? Se falou em 53 mil, 62 mil na Bahia e uma quantidade menor em Pernambuco de Zika. Se falou em 239 gestantes infectadas em 2015 na Bahia. Aí falou, será que tem uma subnotificação de metade disso? Ou seja, nós não temos ainda subsídio para dizer se a infecção, se a epidemia de Zika na Bahia foi igual a Pernambuco, se foi menor que Pernambuco, foi maior do que Pernambuco, enquanto a gente não tiver essa sorologia factível, comercialmente disponível para fazer populacional. Então, microcefalia, existe subnotificação ainda, né? Existe uma negação também de muitos casais. Eu tive alguns casos em consultório, né? A gente tem uma quantidade muito maior no serviço público do que no consultório privado. Também a gente não sabe se a questão nutricional, né, se a carga viral,
87% dessa casuística que eu mostrei tem o histórico de doença exantemática na gravidez, sendo que 67% no primeiro trimestre. Será que eu estou pegando os casos mais graves? Será que a questão do sintoma está relacionado com a carga viral? Ou está relacionado com a situação própria, imunológica do indivíduo? Ou uma questão nutricional? A gente tem um monte de pergunta, não tem resposta. Isso a gente só vai responder com os estudos epidemiológicos, com as coortes que a gente está fazendo, que está né, com mais estrutura agora, vindo mais dinheiro, a gente vai conseguir fazer. Bom, nós vamos então para uma última pergunta e depois a gente segue então com o doutor Alexandre. Eu queria perguntar se, quando a gente já se depara com um feto mal formado, em que a gente não conseguiu pegar o diagnóstico materno, ou porque não houve sintomas, ou porque se perdeu tempo, quais seriam as técnicas de diagnóstico desse bebê que já nasceu? E se todo o país, isso eu acho que a resposta deve ser não, mas assim, se a gente está preparado para fazer esse diagnóstico em todos os lugares. Você disse que o Ministério da Saúde agiu rapidamente, criou um protocolo, mas a gente tem cidades aí bem distantes dos grandes centros, né? Como que isso é feito? É rápido? Não é rápido? E uma outra coisa, eu queria que você também me dissesse, comparasse, né, nesses outros países onde houve Zika, grande número de casos de Zika antes do Brasil, que você comparasse essa estatística de malformações do sistema nervoso central nesses outros países e no Brasil, porque esse argumento é usado por esses boatos todos que se espalham aí, né, querendo achar uma outra causa para a microcefalia, que não o Zika. Houve mais casos no Brasil realmente do que lá? A gente notificou mais? Por que se fala primeiro em microcefalia aqui do que lá fora? Bom, em relação ao diagnóstico laboratorial, a gente tem uma dificuldade muito grande, como eu falei, e mesmo o sangue do cordão, se você fizer o PCR, você vai encontrar pouco vírus, né, no sangue do cordão. Então, o ideal seria a gente ter um IgM, né, no sangue do cordão, porque o bebê, o IgM não passa a barreira placentária, o IgG da mãe passa. Então, a presença do IgM no sangue do cordão seria um diagnóstico definitivo da infecção congênita. O líquor pode ser utilizado também, porque é encontrado mais o vírus no líquor do que no sangue, a urina do bebê e o próprio líquido amniótico é possível você fazer. Mas tudo isso encarece também o diagnóstico. Eu acho que para os lugares em que você tem dificuldade de acesso aos laboratórios, primeiro é procurar vestígios de infecção congênita. Eu tenho calcificações cerebrais, eu tenho lesões destrutivas cerebrais, isso nos remete muito à infecção congênita. Segunda coisa, afastar as outras infecções. Eu tenho sorologia disponível para VDRL, né, para sífilis, para rubéola, para citomegalovírus, para toxo. Isso é factível. Se eu afasto as outras infecções, eu posso confirmar o caso de um bebê nascido com a síndrome da Zika congênita. Eu não tenho necessidade de fazer um exame específico para Zika, por enquanto. Quando eu tiver um teste desse de 30, 40 reais, seja factível e que o governo possa bancar, a gente pode fazer. Em relação às diferenças entre as infecções de diversos países, a gente tem uma questão mesmo de números. Você ter uma infecção em 28 mil pessoas é diferente de você ter 1,5 milhão de pessoas. Entendeu? Você ter uma população de 3 milhões de partos ano é diferente de você ter uma população de, não sei quantos lá no IAP, mas eu acho que são 700, 800 partos ano, mais ou menos. Para você ter um aumento da microcefalia, para que eles pudessem detectar, teria que ter um aumento de mais de 500 vezes para eles conseguirem detectar. E eles olharam retrospectivamente, teve um aumento, mas não chamou atenção. É diferente. Eu tenho um serviço que a gente faz 14 mil exames de ultrassom ano, né? Lá na escola de ultrassom que a gente tem um centro de treinamento lá em Salvador. Então eu faço muito, eu atendo cerca de 70% a 80% dos mal formados na Bahia, porque eu tenho um ambulatório na universidade e um ambulatório no Roberto Santos, que é o maior hospital do estado. Então é fácil, foi fácil para mim suspeitar do problema e detectar. Para eles não foi dessa forma, né? Então, assim, a gente às vezes tem também uma síndrome do vira-lata, né, que a gente acha que a gente sempre é pior do que os outros, mas em relação a isso, nós estamos de parabéns.
Nosso serviço de vigilância, apesar de todos os problemas, nós pudemos rapidamente reconhecer o problema, diagnosticar o problema, alertar o mundo do problema, e hoje a gente está ensinando ao mundo as coisas que a gente tem visto aqui, em menos de um ano. Então, vamos parar com essa história de que tudo que vem do Brasil também não presta, tudo que vem do Brasil as informações não são confiáveis. A gente sabe que tem um monte de problema, a gente sabe que tem muita subnotificação, a gente sabe que nosso sistema de saúde tem um monte de questões, mas também, né, não é porque a Polinésia francesa que é melhor do que o Brasil. Bom, agradecer ao Dr. Manuel, a gente sabe do esforço dele para estar aqui junto com a gente. Eu acho que foi muito mais pela amizade que nos une do que pela disponibilidade de agenda que ele está correndo esse país inteiro. Eu acho que a palestra do Dr. Alexandre vai ajudar a esclarecer bastante, que é exatamente sobre isso que ele vai falar, sobre a questão epidemiológica. Manuel, muito obrigado, uma boa viagem. Muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, Renato. Eu peço desculpas não poder ficar. Eu estou voando agora para Fortaleza e daqui a 2 semanas para Espírito Santo. A gente está nessas andanças aí, mas tentando alertar o problema. Muito obrigado pela atenção. Eu fico à disposição também, meu e-mail, o Renato tem meus contatos e a gente pode se comunicar.